Esse lugar incrível aqui atrás de mim é a Costa Amalfitana, na Itália. Eu passei aqui alguns dias e conheci grandes lojas, grandes marcas de luxo, aonde grandes pontos de passagem de pessoas, onde passa muito tráfego, são talvez um dos pontos mais caros do mundo para você investir. Talvez isso beire a casa de milhões de euros para você colocar uma marca de roupa bem posicionada aqui. Claro, rola muito dinheiro, muita gente passando do mundo inteiro, então essas grandes marcas elas querem estar por aqui. Mas também a gente tem que entender que para estar aqui nem sempre é o melhor caminho, nem sempre dá certo. Então grandes marcas vêm aqui, investem milhões de euros e quebram. Não dá certo, perdem dinheiro. E claro, essas grandes marcas têm dinheiro para fazer esses testes de local, de ponto de venda, mas nem sempre quem está começando um negócio começa com todo esse dinheiro. Geralmente quem está começando um negócio começa com pouco dinheiro, tem o risco, claro, de perder esse dinheiro, de não dar certo, então precisa ter um risco controlado, precisa saber exatamente o que está fazendo, então precisa começar pequeno, precisa sonhar grande, mas começar pequeno, dando os primeiros passos. E nesse vídeo de hoje é exatamente isso que eu vou falar para você. Eu estou mentorando duas mulheres que começaram um negócio de roupas, uma marca de roupas, a começar principalmente pensando nisso, baixo risco, né, com pouco dinheiro para investir, claro que elas têm, e controlando esse baixo investimento para que esse baixo investimento tenha uma probabilidade de dar certo, né, de esse negócio realmente dar certo no longo prazo, crescer, se tornar uma marca grande e forte. É exatamente sobre isso que eu vou te falar nesse vídeo. Como começar pequeno, com pouco investimento, um negócio de alto potencial. Como começar validando esse negócio mesmo que você tenha pouco dinheiro. Eu quero começar falando sobre o investimento inicial e o risco controlado nesse primeiro momento do negócio. A gente pensou em validar o modelo de negócio apenas no campo digital, não alugar loja física, se comprometer com aluguel, com custo mensal ali para que essa loja girasse, e também não em construir com móveis sob medida. Então a gente acabou deixando para um segundo momento pensar nesses pontos físicos, e num primeiro momento a gente pensou apenas no âmbito digital. Quando se fala do modelo de roupas, né, a gente não pensou no modelo de grandes estoques, né? Então foi um estoque reduzido. Foram pensados em apenas 8 modelos pilotos dessas peças, e cada modelo com apenas 5 unidades. Então a gente conseguiu investir um valor menor na produção dessas peças pilotos, por ter um portfólio menor no estoque, e para cada uma dessas peças pilotos foi produzido apenas 5. Então o estoque ele ficou um estoque enxuto. Então a gente não precisou investir uma grande quantidade de dinheiro, e o risco ele é controlado, porque primeiro neste modelo de negócio a gente precisa validar quais dessas peças pilotos, dessas 8 peças, são as peças mais desejadas pelo mercado. Quais dessas peças realmente as mulheres, o público principal dessa marca de roupas, desse negócio, são mulheres dos 25 aos 45 anos. Então, quais dessas peças as mulheres vão desejar mais, vai ter mais demanda? Porque se o mercado não validar, não tiver demanda de mercado para essas peças, a gente vai precisar testar outros modelos. Então, num primeiro momento, para controlar o risco, a gente pensou em numa quantidade menor no portfólio dessas peças, então foram apenas 8, e cada uma dessas 8 peças apenas 5. Então a gente conseguiu, através do digital e através dessa quantidade de estoque reduzido, investir menos e controlar de certa forma esse risco inicial que um negócio como esse de marca de roupa, principalmente marca própria, porque a gente não vai revender uma marca de terceiro, a gente vai produzir as nossas próprias peças. A gente conseguir, através desse modelo de negócio, reduzir esse risco e ter um investimento curto nesse primeiro momento. Então começa devagar esse jogo, a gente vai validando, vai aprendendo a jogar o jogo, e conforme vai dando certo, conforme a gente vai tendo essa demanda do mercado, essa venda dessas peças,
Aí então sim, a gente acelera, a gente coloca mais investimento, acelera o negócio para que ele cresça de maneira mais rápida. Mas nesse momento, baixo investimento, risco controlado e pequenos passos, passos curtos para ir validando o modelo de negócio. Esse modelo de negócio foi fundado por apenas 2 pessoas, 2 sócias fundadoras. E desde esse primeiro momento, o negócio está sendo pensado para que não dependa exclusivamente das sócias fundadoras, para que no futuro elas possam ter processos claros desenhados, ter uma marca onde não dependa apenas da imagem delas para vender o produto, então elas estão buscando outras pessoas para promover a marca e para que esse negócio tenha valor de mercado no futuro, talvez para fazer uma possível venda para uma outra grande marca. Então esse negócio é pensado desde o primeiro momento para que as fundadoras não tenham a necessidade de estar o tempo todo envolvidas no negócio, principalmente com a imagem delas, certo? Então elas vão sim promover o negócio no primeiro momento e continuar promovendo daqui para frente, mas a promoção do negócio não depende apenas das fundadoras. Eu vou te explicar isso quando eu entrar nessa parte do vídeo falando sobre vendas, sobre os canais de vendas e como que a gente pensou em validar a venda desses produtos inicialmente. Olha, como que a gente pensou sobre o produto, sobre a marca. Então, eu passei por vários locais aqui da Itália e muitas vezes a gente vê lá um casaco feminino por 1.000 euros, 2.000 euros, e aqui na frente do casaco a gente tem um logo de uma grande marca, Gucci, enfim, grandes marcas de luxo mundial. E são casacos bem feitos, certo? De alfaiataria, com uma boa qualidade do tecido, mas o que eu percebi, certo, é que o custo embutido nesses produtos é o custo da logomarca. Então, claro, essas empresas investem muito em posicionamento, em branding e tudo mais, então o custo desse investimento em marca também está embutido no produto. No nosso caso, quando a gente pensa na questão dos produtos, a gente pensou sim em produtos de alta qualidade, então tecidos de alta qualidade, certo? Produções baseadas em alfaiataria, que é um processo de produção super requintado, com detalhes, bem produzidas, mas a questão da marca fica para um segundo plano, fica mais evidenciado, talvez, a qualidade do produto. Então é um produto de alta qualidade, comparado com grandes marcas de luxo, mas que não tem aquela questão da marca, né? Aquele custo embutido da marca nesse primeiro momento. Então, a ideia é entregar um alto valor para quem compra esses produtos por um preço relativamente baixo comparado com essas grandes marcas. É claro que tem o preço que você paga por esse tipo de produto de alfaiataria de alta qualidade, ele é um preço, né, maior do que se você comprar um produto inferior, de baixa qualidade. Mas o custo-benefício, esse é o ponto. A gente pensou em produtos que entregam um benefício muito alto com um custo relativamente baixo. Então é dessa forma que a gente pensou no produto. Quando a gente pensa em marca, em posicionamento, a gente pensa nessa marca se posicionando como peças mais versáteis, então onde a mulher pode usar essas peças no dia a dia. Então ela pode vestir um vestido, um blazer, por exemplo, para ir trabalhar, passar ao longo do dia com essa mesma roupa, certo? E de noite, se ela for num evento, numa janta, esse mesmo blazer, essa mesma calça ou vestido também encaixar para isso. Então, peças versáteis, peças atemporais. Então, esse é um outro ponto do posicionamento. Então, peças atemporais que vestem a mulher hoje e que não vai sair de moda no ano que vem, no outro ano. Então, você paga por uma peça, por um blazer, por um vestido hoje, né? Você tem uma entrega de valor, uma peça com um bom acabamento, com um bom tecido, e daqui 1 ano, daqui 2, daqui 3, essa peça não sai da moda. Então ele é um investimento também para a mulher que está comprando esse produto. Então pensa nessa questão, produto de alta qualidade, de alfaiataria, posicionamento da marca, uma marca mais versátil, mais atemporal, né, que
entrega um benefício tão alto quanto essas grandes grifes de marca, mas que não tem aquele logotipo da Gucci, de outras grandes marcas aqui, talvez para elevar ainda mais os custos de venda, né? Então, a gente pensou nesse sentido quando se trata de produto, quando se trata de posicionamento de marca. Antes de entrar na parte das vendas, dos canais, eu quero falar um pouco mais sobre as peças pilotos. Por que essa quantidade reduzida de peças pilotos e de tamanhos, né? Então, para essas 8 peças pilotos que a gente tem 5 peças de cada peça piloto. Então, 8 vezes 5 dá mais ou menos 40 peças, né? Vamos fazer um cálculo rápido aqui, 40 peças de roupas. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente entender o seguinte: desses 8 modelos de peças, quais têm mais saída, quais têm mais demandas? E a partir dessa definição, quando a gente for para a parte da venda, quando a gente for fazer a venda em si, a gente vai identificar quais dessas peças têm mais saída. Então, digamos que das 8 peças, tem 3 delas que saem com mais quantidade. Tu vê que a mulher pede, ela quer. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai produzir, depois entender qual que são as peças que o mercado mais demanda. Então, digamos que de 8 são 3, a gente vai atrás depois da produção em maior quantidade. Então, a gente vende as primeiras 5 dessas 3, 4 peças pilotos que vão ser as mais vendidas, e aí a gente vai para a produção e pede para produzir daqui a pouco 10, 15, 20, 30 peças e vai escalando cada vez mais, mas a partir dos modelos que mais vendem. E aí, a partir desses modelos que mais vendem, a gente começa a trazer clientes para a nossa base, e aí a gente vai começar a oferecer os outros modelos que têm menos vendas para esses clientes de entrada. Porque sempre tem que pensar o seguinte: a gente está começando um negócio novo. Isso serve para marca de roupa, mas serve para outro tipo de negócio, qualquer tipo de negócio. Quando a gente pensa sobre validação, a gente valida primeiro a demanda do mercado sobre aquele produto, sobre aquela oferta que a gente está fazendo, e a partir do momento que a gente consegue validar isso, a gente começa a produzir mais, começa a escalar e começa a abrir os canais de vendas através das peças que mais vendem, que mais atraem clientes para dentro do negócio. Então vão ter aquelas peças, aqueles produtos que vão trazer muitos clientes, milhares de clientes, e aí vão ter aqueles outros produtos que são complementares. Então, a partir desses produtos complementares, a gente olha para a nossa base e oferece eles para ir agregando valor para a base e aumentando o ticket médio. Então, sempre dentro de qualquer modelo de negócio, qualquer portfólio de produtos, vão ter os produtos que vão vender muito mais quantidades, e é esses que a gente tem que usar para atrair novos clientes, e vão ter os outros produtos complementares. Então, talvez desses 20% dos produtos que atraem os clientes, a gente faça 50%, 60%, 70% do volume de vendas. E a outra parte do volume de vendas, os outros 30% ou 50% que sobram, a gente faz através dos produtos complementares. Então, essa estratégia inicial de validar os principais produtos é uma estratégia também muito inteligente para investir o menor dinheiro possível numa validação de um negócio como esse. Agora chegou na parte do vídeo onde é a parte mais importante, que é a parte onde eu vou falar um pouco sobre a estratégia de marketing, a estratégia de vendas. Nenhum negócio vai existir, vai prosperar se a gente não vender. Então, a ideia pode ser bacana, a gente pode ter vários produtos, uma boa marca, mas se a gente não conseguir vender, e não só vender e gerar faturamento, mas gerar lucro para o negócio, esse negócio ele deixa de ser necessário, de ser útil, ele deixa de funcionar. E aí a gente sabe que muitos negócios no Brasil fecham as portas. Então, a parte da venda ela é muito importante. E a gente escolheu 2 canais digitais. Pensa assim: o canal online, o único canal online, mas quando a gente desce o nível, a gente pensa o seguinte: desse canal online, né, a gente não vai para o físico, a gente fica só no online nesse primeiro momento. A gente tem 2 vertentes.
a gente tem o Instagram, que é da marca própria, o Instagram da marca própria, a gente tem os influenciadores. E aqui que é onde a gente coloca digamos assim, um foco. A gente acredita muito que esse canal aqui é um dos canais talvez principais nesse momento. Mas eu vou começar falando sobre o Instagram da marca agora. Quando a gente pensa no Instagram da marca, a gente pensa em produzir conteúdos, então conteúdos estratégicos, de topo, de meio e de fundo de funil. Então quando a gente pensa em conteúdos de topo de funil, a gente está pensando em fotografar as peças de roupas vestidas por modelos em lugares bonitos, interessantes. Então vão ter imagens para atrair a atenção dessas pessoas. Depois, no meio do funil, a gente está pensando em trazer mais informações sobre como que funciona a parte da entrega dessas roupas, as mulheres que têm dúvidas, né, caso não sirvam, como é que funciona a questão da devolução. Então a gente começa a já lidar com algumas questões de objeção, começa a falar um pouco do preço lá no fundo do funil, certo? Então são conteúdos estratégicos que a gente vai produzindo, e principalmente nessa camada de topo do funil, a gente vai colocar uma verba bem pequena no primeiro momento para tráfego pago. Então a gente vai impulsionar esses principais fotos de produtos. Então hoje, quando a gente faz postagens no Instagram, a gente já identifica quais dessas postagens o Instagram entrega mais organicamente. E a partir daí, a gente escolhe as melhores e impulsiona através de tráfego pago. Aí, cada pessoa que entra no Instagram, que segue a gente no Instagram, que curte, que comenta, ela vira uma possibilidade das fundadoras entrarem em contato através do direct do Instagram, através do WhatsApp, para fazer esse trabalho ativo de venda. Então, num primeiro momento, a gente usa o marketing através do conteúdo no Instagram, através do conteúdo impulsionado organicamente, digamos assim. Então é o que o Instagram entrega de forma orgânica, sem nos cobrar para isso. E também a gente coloca um valor em dinheiro para impulsionar esses conteúdos. E a partir disso é quando a gente consegue trazer essas mulheres que têm esse interesse, que gostou daquele vestido, daquele blazer, daquela camisa, da calça. Então ela vem através do Instagram, curte, comenta, segue, e aí as fundadoras realmente vão atrás para fazer a venda, né? Então WhatsApp, direct, então entra em contato, começa uma conversa de relacionamento com o cliente, entende qual que é a necessidade da cliente, o que ela está buscando, certo? Começa a tratar algumas objeções que a cliente possa ter. Então, através do digital, WhatsApp, direct, Instagram, da marca própria, a gente começa a criar uma demanda, um público interessado sobre esses produtos, e começa a buscar esse público através da unha mesmo, como se fosse, né, aqui do dedo no WhatsApp, no direct, para usar da melhor forma possível esse tráfego, essas pessoas interessadas nos nossos produtos, essas pessoas que levantaram a mão. É aquela pessoa que salvou a publicação, é aquela pessoa que curtiu, que seguiu, que compartilhou com alguém, que mandou um direct, melhor ainda se ela mandar um direct com alguma dúvida. Então as meninas estão lá para realmente entrar em contato, se relacionar, fazer a venda, né, para essa pessoa interessada. Agora eu quero falar sobre as influenciadoras. A gente também pensou em estruturar uma estratégia através de influenciadoras. Então escolher em torno de 10 influenciadoras mais ou menos e estipular uma verba. Influenciadoras, vamos pensar assim, de 10, 20 a 30 mil seguidoras, mais ou menos. Então são pequenas influenciadoras, não são influenciadoras de 1 milhão, 2 milhões, porque isso seria um investimento muito alto nesse momento. Então a gente começa com pequenas influenciadoras que já tem um público menor, mas é um público mais próximo delas. E aí elas começam a publicar conteúdos em vídeo, imagens, usando as roupas, né? Mas aquele conteúdo sem querer vender, sabe? Aquele conteúdo delas indo tomar um café,
elas indo para uma reunião. Então é um conteúdo que realmente vai gerar uma conexão com o público que a gente construiu, que a gente definiu. Então essas influenciadoras, elas têm que falar exatamente com esse público. E elas também têm que, de certa forma, ser parecidas com esse público que a gente quer atingir. Então, através dessas vozes, dessas imagens, dessas influenciadoras, a gente vai chegar de forma orgânica também em grupos de mulheres que possam ter interesse em comprar essas peças de roupas. Então, esse trabalho com as influenciadoras vai repercutir no Instagram delas, no TikTok delas, e vai trazer para dentro do Instagram da marca, do site da marca também, da base muitas vezes do e-mail da marca. Então, com o WhatsApp também pode ser que a gente consiga coletar, mas vai gerar uma demanda de tráfego qualificado, porque através dessas influenciadoras, elas estão falando bem da marca, falando bem do produto, e elas estão ajudando a promover esse produto. Então, esse canal digital, pensa só comigo, a gente não tem o custo de aluguel de loja, de investimento para mobiliar a loja, sabe? E muitas vezes tu tem a loja linda, maravilhosa. Eu sei que tem gente que coloca milhões muitas vezes numa loja, pega um ponto bacana, mas no primeiro momento, os primeiros meses entra pouca gente, sabe? Então fica aquele negócio custoso, moroso. Quando eu começo a pensar no digital, influenciador, Instagram, tráfego orgânico, tráfego pago, eu começo a ter um ambiente mais controlado, porque eu não preciso investir 10 mil, 15 mil, 20 mil em aluguel. Eu posso pegar uma quantia menor disso, então estipular, sei lá, R$500 por mês vai para tráfego pago, R$1.000 por mês vai para influenciadora. Então eu consigo controlar esse meu investimento em mídia, em publicidade. Esse é o grande segredo de começar um negócio do zero, com pouco investimento, pensando num risco baixo, validando quais são os produtos, as ofertas que a gente tem que mais vão gerar desejo no mercado. Então, a partir desse aprendizado, desse entendimento, a gente vai ampliando, a gente vai escalando o investimento, produz mais peça, abre canal de venda, daqui a pouco a gente vai para o offline, tem uma loja física, mas já validou a marca, já validou os produtos. Então você começa a ganhar corpo, e principalmente num negócio como esse. As sócias desse negócio, elas não têm um grande conhecimento em marca de roupa, nesse tipo de negócio, de produto. Então está sendo um aprendizado para elas. Isso que é bacana, é isso que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje para fechar com chave de ouro. Muitas vezes você não tem domínio sobre aquele negócio que você quer iniciar. Qual que é a forma mais inteligente? Começa pequeno, investe pouco, controla o risco e vai dando pequenos passos em frente para aprender a jogar aquele jogo, porque cada negócio é um negócio diferente. Eu venho do modelo de negócios que é de curso online, é uma edtech. Então, uma edtech é muito diferente de uma marca de roupa, de vestuário. Então, como aprender a jogar esse jogo se você nunca jogou? Então, dê pequenos passos, controle o risco, né? Entenda que num primeiro momento você vai ir mais devagar, que as coisas vão demorar um pouquinho mais, mas você vai ter mais controle sobre o teu dinheiro, aonde que você vai colocar o dinheiro, você vai aprendendo a jogar o jogo, a escala ela vai vir com o tempo. Esse é o grande segredo de montar qualquer tipo de negócio. Você já tentou montar algum negócio que fracassou? Ou você tem alguma experiência com um negócio que dê certo? Comenta aqui embaixo. Se você tem uma outra visão, comenta aqui, vamos trocar uma ideia. Comenta embaixo do vídeo, vamos trocar uma ideia de como que funciona realmente esse universo do empreendedorismo, dos negócios, certo? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe ele com alguém que está abrindo um negócio, que já abriu, que está talvez com alguma dificuldade de fazer o negócio dar certo. Compartilhe com alguém, se inscreve aqui no meu canal, ok? Um forte abraço e até a próxima!